Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação e transformação digital e cultural, que é o Alfa Colab, por isso o nome Colab antes do Trends. Bom, aqui a gente conversa exatamente sobre esse assunto, transformação digital, cultural, venture capital, investimentos na nova economia. A gente conversa com fundadores de startups, tecnologia, sustentabilidade. Hoje uma conversa muito atual para a gente falar de cashback, vantagens para os clientes, toda a aplicação de uso de dados na relação com os clientes, com o Guilherme Baruch, um craque no assunto. Ele é exatamente o CEO da Eu Falo. Ele é bacharel em processamento de dados pela Universidade Federal da Bahia, especialista em administração pela Unifax e marketing pela FTE, que são instituições acadêmicas de ensino de Salvador, da Bahia. Ele esteve 24 anos à frente da Agente Marketing de Relacionamento, responsável pelo desenvolvimento de 3 sistemas completos de CRM e pela implantação de mais de 60 projetos bem-sucedidos na área de fidelização e cashback. Guilherme, um prazer te ter aqui, meu amigo de longa data e um profissional que eu admiro muito. Olá, Cláudio, muito obrigado. A satisfação estar aqui, uma honra. Eu já assisti outras entrevistas e realmente as pessoas que dão as entrevistas são de muito valor. Espero estar no nível deles e que a gente possa colocar um conteúdo aí bem interessante para o seu público. Bacana. Bom, a gente vai começar pela Eu Falo, para você explicar essa iniciativa. E, claro, o tema da gente, assim, principal, mas não só, a gente vai falar do cashback. Conta pra gente aí o que é Eu Falo e por que você e seus sócios, na época, criaram essa iniciativa. Então, Eu Falo é uma iniciativa de modernização da Agente Marketing, né? Então, a Agente Marketing é uma empresa, essa sim, mais tradicional, fundada aí no ano 2000, e que tinha um modelo de negócio tradicional, com visitas, com orçamento, com apresentações presenciais, e o Eu Falo vem como uma solução para concorrer com a Agente Marketing e, eventualmente, matá-la, porque nós já estávamos sofrendo concorrência de algumas soluções que eram, de alguma forma, mais simples, ligeiramente inferiores, mas que eram infinitamente mais baratas, que eram soluções de autoatendimento online, SaaS. Então, a gente viu que a nossa opção era também lançar o nosso SaaS, e esse movimento começou já tem uns 8 anos, ficou pronto um pouquinho antes aí da pandemia, uns 4 anos e meio, que é esse produto que a gente chama de eufalo.com. É um produto, na verdade, white label, ele tem outros nomes, nós temos outras denominações, também, tanto para uma iniciativa privada, trabalhar para um cliente específico com outro nome, quanto outros produtos, como, por exemplo, a MedRecall, é uma solução de CRM para a área de saúde, 100% baseada no Eu Falo, mas com estratégias de marketing e parceiros diferentes. Então, o Eu Falo, ele recebe vários nomes, mas o Eu Falo é aquele que cresceu mais com a gente e é o que é do cashback, que é o nosso tema de hoje, né? Agora, tem o Eu Falo Com, que você mesmo me ensinou, né? Quer dizer, a ideia do nome da empresa, da iniciativa, é Eu Falo Com tal empresa, eu falo com... Você tem um caráter interativo aí, né Guilherme? Exatamente. Tanto que quando ele foi começando a ficar pronto, nós investimos aí bastante tempo nele, muitos recursos nossos próprios, e a gente trabalhou com uma equipe à parte durante uns 2 anos e meio antes de colocar ele na rua. Então, o primeiro módulo que ficou pronto foi o nosso módulo de pesquisa, né? Então, a gente tem um módulo de pesquisa dentro da ferramenta de CRM, que é muito querido por mim, eu gosto muito de pesquisa, sou meio viciado aí em pesquisa, não consigo imaginar a empresa funcionando sem um canal muito bom de abertura para o cliente se manifestar e trazer ali a sua experiência. Então, esse eufalo.com é um trocadilho, né? Até porque a gente coloca, muitas vezes, um QR Code no ambiente de consumo dos clientes, então o cliente pode interagir por QR Code ou digitando no link, né? eufalo.com/ e o nome da empresa que ele está ali interagindo. Então, ela foi idealizada. Fizemos um concurso interno lá na empresa, entre os funcionários, e uma funcionária saiu com essa jogada aí, também é um nome curto, né? Relativamente fácil de lembrar,
Então, é um nome que nos agrada. E é um nome que tem a ver com essa mudança em relação a agente marketing, um nome mais moderno de uma empresa SaaS, bastante competitiva aí na questão de custo. Porém, como nós temos esse nascimento em cima do CRM, eu entendo que a gente procura entregar uma ferramenta bastante completa, né? O cashback é, na verdade, só uma desculpa para que a gente tenha o banco de dados do cliente, né? O que faz a venda adicional é o CRM. Bom, até onde eu acompanho, toda a história do CRM, que é o gerenciamento de relacionamento com clientes, né, em inglês, a sigla para isso, vem primeiro dessa possibilidade de interação mais constante com o cliente, provavelmente por telefone. Depois você me corrige aí, tá? Mas até onde eu acompanho, lá atrás, eu estou falando dos anos 70, 80, até onde eu acompanho, vem a tese da descoberta ou da compreensão de que alguns poucos clientes são responsáveis pela maior parte das receitas e que estes clientes, não em detrimento do tratamento dos demais, devem receber, digamos, incentivos, benefícios, e esses benefícios, na medida em que a tecnologia foi avançando e a própria sociedade foi se sofisticando, vai se estendendo para todos. Né? Digamos que tem um cliente super premium, Platinum, Black, com cartão, etc., ele vai receber mais benefícios, vai passar na frente da fila na companhia aérea, ou vai receber outros prêmios, etc. Mas hoje você pode fazer uma coisa mais proporcional. Então eu queria introduzir essa minha compreensão, porque eu imagino que você, como profissional, é um herdeiro direto desse mundo, né? De como estabelecer, primeiro, relacionamentos interativos com o cliente, aprender com ele, mas também oferecer benefícios para reter, atrair, fidelizar aqueles de maior valor. Cashback tem a ver com isso, está na moda, então eu queria lhe ouvir aí. A pista é sua, né? É isso mesmo. Você citou aí como se fosse a regra de Pareto, né? Essa ideia de que tem clientes de maior valor, é verdade. O que acontece, a regra de Pareto, eu acho, Cláudia, ela vem sendo menos falada hoje em dia, cada vez menos, porque antigamente, como a comunicação era por telefone, por carta, existia uma limitação física para se comunicar com o universo dos clientes. Então, você precisava ter certeza de quem eram os mais importantes, não porque eles eram simplesmente os mais importantes, mas porque você simplesmente não tinha capacidade de se relacionar com 30 mil. Então, se eu só consigo falar com 3 mil, eu preciso saber com quais são os 3 mil que eu vou mexer. Então, hoje em dia, se fala pouco na regra de Pareto, porque a capacidade de comunicação se estendeu. Então, dá para fazer, e também a gente tem aquela teoria da cauda longa, a gente dá para fazer uma comunicação personalizada em todos os níveis. Claro que ainda temos que ter um certo diferencial naquele cliente que é o topo da nossa pirâmide, chamados clientes de maior valor, por motivos óbvios. Mas antes havia uma pressão por causa da limitação na capacidade de comunicação. Agora, nessa questão do CRM antes do cashback, que é até interessante que a gente pontue, eles são, no meu entendimento, muito interligados, e se você tem só cashback, você está perdendo metade da possibilidade de ganho, precisamos diferenciar a natureza das empresas, né? Então, existem algumas empresas que ela tem uma natureza que naturalmente dificulta o relacionamento com o cliente. Então, você tem um restaurante, o consumo é completamente anônimo. Você tem aquele cliente que você até sabe quem o gerente pode conhecer de vista, tá sempre aquele casal ali e tal, mas você não sabe realmente quem é. E se o casal sumir e nunca mais apareceu, você não tem como perguntar o que foi que houve, porque tem diversos motivos que podem ter feito ele parar de consumir. Então, alguns negócios têm uma natureza muito anônima, outros têm uma natureza 100% identificada. Por exemplo, se eu tenho uma concessionária de carro, de moto, ninguém deixa carro para fazer manutenção nem compra sem estar tudo muito bem registrado. Então, a concessionária de motos, de carros, ela tem a faca e o queijo na mão para ter CRM, ela não tem se não quiser. E o restaurante não tem nada. Se ele não tiver um programa que incentive essa identificação, ele não tem um cadastro de cliente. E se tiver iFood, o cadastro está lá com o iFood, não está nem com ele. Então, aí vem os programas de fidelização, hoje em dia cashback, para criar uma desculpa para que o cliente não saia do restaurante, não saia da loja sem se identificar. Tá, mas então, ainda explorando aí esse começo, eu estou vendo, por exemplo, bancos oferecendo cartões em que o cliente já pode escolher. Você quer pontuação, milhagem,
esse tipo de coisa, que era o mais usado até recentemente, ou uma parte do dinheiro de volta, que é o cashback, né? De forma a deixar o próprio cliente escolher as suas políticas, né? Mas o fato é que depois que a coisa começou do cashback há alguns poucos anos, você que vai me ensinar aí há quanto tempo isso está em pauta, e tomou a cena, né? Assim, todo mundo oferece, parece que é algo razoavelmente simples de implementar, não sei dizer, mas o fato é que também fica um pouco sem diferencial, né? Todo mundo faz e aí tem uma... Sim. Eu enxergo o cashback como uma modernização dos programas de fidelidade. Então, os bancos eles estão oferecendo essas duas opções. É uma sacada inteligente para fazer essa migração. Como é que eu enxergo o cashback? Eu diria que o boom do cashback tem uns 4 anos, mais ou menos, pelo menos aqui no Brasil. E o que acontece com o cashback em relação aos programas de fidelização tradicionais? Eles são uma versão simplificada desses programas. É como se fosse um programa de fidelidade que só tem um prêmio. Mas esse prêmio é o prêmio que todo mundo quer, que é a liberdade de escolher onde eu vou ganhar aquele benefício. Então, o cashback, ele simplifica demais os programas tradicionais, que quando eu comecei a fazer, você lançava um programa de fidelidade, a primeira coisa que o cliente parava para pensar é, como é? Qual é o regulamento? E quando você fala cashback, você não precisa dizer como é o regulamento, porque ele é meio óbvio. No máximo, qual é a taxa que você vai ter de volta, que é o cashback. Então, o cashback ele simplifica os programas de fidelidade, facilita muito a implantação. Hoje você tem nas empresas, até nas empresas de médio porte, muita dificuldade nos departamentos de marketing. Os departamentos de marketing sofreram muito aí com as crises, foram muito resumidos, foram muito terceirizados, foram muito simplificados a uma gestão de redes sociais. E então você tem um programa mais simples, fica mais fácil realmente de ser tocado. O que acontece é que, às vezes, como o cashback, eu enxergo ele como um produto que dá muito resultado, às vezes a empresa se acomoda no resultado do cashback e não utiliza a parte do CRM, que deveria vir, digamos assim, na sequência do cashback. Então, essa é uma pequena crítica. Mas você está certo também quando disse que os cashbacks são muito parecidos, é muito monótono. Então, nós aqui na empresa, por exemplo, a gente o tempo todo que para fazer alguma reunião de planejamento, a gente já está de olho, tipo assim, o que é que vai acontecer depois do cashback? Porque se todo mundo tem cashback, ninguém tem nenhum diferencial, ninguém tem nada. É como se fosse uma praça de alimentação com aqueles cartõezinhos de fidelidade que tinham aqueles 10 carimbos. Se todos os restaurantes têm os 10 carimbos, eu não preciso escolher especificamente nenhum, porque em todos uma hora eu vou ganhar. E aí é melhor os lojistas se reunirem e dizer, olha, vamos todos acabar com o cartão, porque isso a gente só está tendo despesa, e não está gerando diferencial. Então, realmente, o cashback ele tem uma hora que ele vai saturar, a saturação vai ser relativamente rápida, porque tudo está mais rápido. Então, a gente já está de olho aí. Eu acho que daqui a 2, 3 anos, a realidade vai ser diferente. Tem que entrar alguma coisa a mais aí na equação. Bom, eu gostaria ainda de retornar mais adiante à questão de qual a medida para a loja, para o estabelecimento colocar o valor do cashback para não sufocar o faturamento. Essa é uma questão. Mas, antes disso, eu acho que tem algo que me atrai, pelo menos a mim mais, né? Eu imagino que a quantidade de dados que vocês, profissionais desse ramo, têm hoje dos clientes deve gerar um mundo de muitas alternativas, né? Eu queria muito ouvir de um profissional como você, Guilherme, bastante experiente nisso, há 2 décadas ou mais, né, dedicado a esse mundo. Assim, como é que vocês fazem com insights, né? Tem insights? Eles dizem, puxa, a maioria dos clientes aqui gostam de estacionar o carro mais para perto. Será que a gente pode botar um manobrista? Esse tipo de coisa tem espaço, tem um espaço para no mundo do marketing. As empresas dão ouvidos a isso, dizem, não, isso aí é mais uma coisa complicada, a gente vai agregar outra coisa, mas eu imagino que esse mundo dos insights deve ser muito estimulante, dizer, puxa, descobri que o tipo de população que come no meu restaurante é isso, aquele que consome geladeira branca é diferente, a gente pode associar outra coisa. Isso realmente é praticado ou fica tudo um pouco no padrão, assim?
Cláudio, acredite que, pelo menos aqui na minha vivência, o que está acontecendo? Se falava mais nisso há 5 anos atrás do que agora. Então, as redes sociais e o marketing digital, eles ocuparam um espaço que não é que seja um espaço fácil, certamente tem sua complexidade, mas eles ocuparam um espaço no imaginário das empresas muito grandes. E talvez uma parte do que eles absorveram de atenção e de verba seja em relação a isso. Muito mais se falava de Big Data, dessas análises anteriormente. E eu acho que esta sim, você já está matando aí a charada, esta sim será o movimento mais forte de daqui a 3 anos. Então, no momento, as empresas estão trabalhando muito mais em cima do marketing digital, dos impulsionamentos, das campanhas digitais, que é uma campanha que eu, às vezes, enxergo elas um pouco assim ansiosas, porque elas estão sempre atrás de clientes novos, em detrimento de relacionamento com quem eu já conquistei. Eu vejo isso em vários clientes meus, eu já trabalhei com e-commerce no passado, vários clientes meus que possuem e-commerce, eles fazem um esforço enorme nas redes sociais para fazer campanhas de vendas, e depois pega aquele cliente que comprou, conseguiu conquistar aquele cliente no ano passado e não se relaciona com o cliente para tentar fazer uma segunda venda, que é a lógica que se deveria ter, analisar esse perfil de compra, fazer comunicações personalizadas para esse cliente, já que é óbvio que é muito mais fácil retomar uma segunda venda para esse cliente anterior do que conquistar eternamente novos. Mas eu acho que o perfil do profissional que está saindo aí do marketing, um pessoal mais jovem que já nasceu nessa era aí do Instagram e praticamente só enxerga o Instagram como sendo o marketing. Então, esta perspectiva está afastando um pouco mais a utilização desses dados. Também existe o fenômeno da LGPD, que eu sou um defensor, um fã da LGPD. Eu acho que a LGPD, pelo que eu conheço da legislação, que eu já li, porque tem muita gente que fala muito da LGPD, não parou para ler a lei, que nem é tão grande, então eu já li a lei, sempre trabalhei com isso, sempre segui as orientações, por exemplo, da ABEND, que eu soube que influenciou também a própria formação da lei. Então, me parece que a LGPD, para o público, perfeito. Melhorou muito a relação, porque era uma terra sem lei aqui no Brasil, não tinha nenhuma legislação para proteger nada. Então, a LGPD me parece 100% assim apropriada, não é exagerada. Agora, o mercado fica criando dramas em cima da LGPD para vender consultoria, assessorias e outras coisas. Mas a LGPD, eu entendo que ela é muito simples, muito justa, boa para o empresário sério, não incomodou praticamente nada, as empresas não têm que fazer grandes investimentos para cumprir a LGPD, e muito boa para o público, que ficou minimamente protegido. Mas a própria existência da LGPD e o terror que se fez em cima da LGPD pode ter afastado um pouco essas análises de perfil. As pessoas provavelmente têm medo de chegar à conclusão de onde é que você estaciona seu carro e você se ofender por isso, se você utilizar essa informação. Então, eu acho que a LGPD, junto com o marketing digital muito focado aí nas redes sociais, abafaram um pouco, mas é uma das coisas que eu aposto para uma virada daqui a uns 3 ou 4 anos, isso voltar já com uma LGPD, digamos assim, madura, absorvida e sem mistérios, ela voltar com essa análise e essa inteligência. Aí sim, para a gente utilizar tudo que acumulamos com os cashbacks, todas as informações que a gente acumulou. Olha, que coisa interessante, eu jamais poderia imaginar que isso está acontecendo. É como se fosse eu vou colocar essa palavra que você não falou, tá? Não vou colocar na sua boca. É como se fosse uma espécie de retrocesso. Você não disse isso, você não disse que uma coisa é melhor que a outra, nada disso. Mas para mim é como se fosse uma espécie de retrocesso da oportunidade de você conhecer muito seu cliente e oferecer mais valor a ele. E o que me surpreende é esse movimento que você, do seu lugar, observa de uma busca de mais market share e escolhendo o share of wallet, como se fala em CRM, né? Quer dizer, participar mais do cliente, oferecer mais. Por que é tão surpreendente para mim, Guilherme? Porque nós, o Banco Alfa, nós somos uma instituição de longo relacionamento com os nossos clientes. Os nossos clientes são nossos clientes há décadas, né? E a filosofia da nossa organização, e acho que de muitas outras instituições financeiras, é cada vez mais atender o cliente de forma mais completa na vida dele financeira. Ou seja, o sonho de um banco hoje
espetacular é participar inteiramente da vida financeira de uma família inteira, né? Filhos, netos, avós, e cuidar de toda a parte financeira, claro, com muita qualidade, etc. É surpreendente, porque parece assim, claro, que você vive, eu imagino, tá? Estou adivinhando, que você vive muito mais próximo de um mundo do grande varejo, do oceano aberto do varejo, e que no varejo está acontecendo esse refluxo, e você faz uma análise muito bacana, Guilherme, é um elogio mesmo, assim, poxa, talvez seja por conta dessas novas leis, talvez porque aparece uma coisa tão fácil de fazer que o pessoal esquece o mais custoso e o mais caro, mas que o prêmio é maior. Eu estou me estendendo muito, isso não se faz na entrevista, porque a estrela aqui é você, eu só estou tentando pontuar. Mas eu queria retomar esse detalhezinho. Como é essa medida? Pô, o cara compra na minha mão, eu vou dar um dinheiro de volta. Como é essa medida em relação às margens e à rentabilidade do negócio, né? Pronto, essa pergunta é muitíssimo relevante, até porque eu tenho alguns clientes que estão muito empurrados, muito decididos, pressionados, que querem fazer cashback e acham que não tem margem, né? Tipo assim, mas como? De onde é que eu vou tirar? E, eventualmente, aquilo ali tem um fundo de verdade naquele negócio. É claro que existem margens muito distintas e o cashback ele precisa ser proporcional a essa margem, né? Inclusive, em relação aos programas de fidelidade mais tradicionais, se a gente for pensar, por exemplo, em supermercados, tradicionalmente, o supermercado ele dá 0,5% ou menos nos seus programas de fidelidade. Isso sempre foi assim, porque o supermercado alega ter, e a princípio tem mesmo, uma margem muito curta. E você tem, por exemplo, um restaurante com aquele cartãozinho fidelidade de 10 carimbos que eu falei aqui agora há pouco, onde com 10 carimbos eu ganho uma refeição, ele está me dando 10%. Então, imagina que o restaurante está dando 20 vezes mais ou mais do que um supermercado lhe dá no mesmo programa de fidelidade. A sorte do supermercado e de outras instituições, de alguns outros negócios, como, por exemplo, a aviação, é que se você tem um passageiro recorrente, é que você acaba deixando, ao longo do ano, muito dinheiro no supermercado. Então, 0,5% de muito dinheiro ainda pode lhe dar um prêmio relevante. Então, quando você tem uma frequência alta ou um ticket médio alto, você tem um ambiente ali favorável a você fazer um programa de fidelidade. Então, esse estudo dessa margem precisa ser feito com bastante cuidado. A gente faz uma análise para cada cliente que fecha conosco. Até normalmente eu cito esses exemplos para que a pessoa tenha em mente. Mas o que acontece com o programa de fidelidade? Digamos que um cashback dê 5% de retorno para o cliente. Num primeiro momento, o cliente pode dizer assim, ou eu vou dar 5% do meu faturamento. Não, não é 5% do seu faturamento, porque nem todo mundo adere ao cashback. Então, digamos que 50% dos clientes façam a sua adesão ao cashback, o que já é ótimo. Já é um cashback com uma penetração bem grande dentro do meu universo de faturamento. Então, já não é 5% do faturamento, já é 2,5%, metade de 5%. E todo mundo que entrou no cashback vai fazer o resgate do cashback? Não. Infelizmente, e a gente não quer que isso aconteça, uma parte dos clientes não resgata o cashback, o que é ruim, mas acontece. Então, digamos que metade dos clientes resgatem o cashback, é metade de 2,5%, é 1,25%. Então, a gente já tem essa perspectiva que precisa ser colocada claramente, porque senão pode dar um susto no empresário que está pensando em fazer a implantação. E aí vem uma outra comparação que eu sempre faço em relação ao cashback, que é o seguinte: se eu lhe dou, Cláudio, 5% de desconto na minha loja aqui de camisas, você compra a sua camisa, era R$200, você pagou 195, então tchau, Guilherme, não tem nenhum compromisso para você voltar. Mas se eu lhe der 5% de desconto, desculpa, eu fiz a conta errada, 5% de 200 é 10. Então, você vai me pagar 190. Mas se eu lhe der 5% de cashback, você vai pagar os 200 e vai voltar para usar aquele crédito de 10 na próxima compra. Então, digamos que você vai comprar mais 200 ou mais 100. Então, no final das contas, eu não lhe dei 5, eu dei um pouquinho menos, porque sempre tem um compromisso com a compra seguinte, um compromisso com a compra seguinte. Então, para a empresa, o cashback é mais barato do que o desconto. Agora, o desafio do marketing é comunicar o cashback de maneira que Cláudio tenha a sensação de que ele ganhou 5% ou que ganhou 10%. Porque é óbvio que o desconto era melhor. Claro que Cláudio quer resolver logo esse negócio, pagar menos e ir para casa.
Mas se a gente conseguir ainda dar a impressão para Cláudio que ele ganhou 10% de cashback, sabendo que ele tem que voltar para usar, e se aquilo foi o suficiente para definir a compra, para a empresa é bem melhor, bem mais barato. Então, tem um desafio na comunicação para passar essa imagem de que o cashback é tão bom quanto o desconto, mas não é tão bom. Claro que não é. Mas para uma coisa é certa, para a empresa é bem mais barato. Então, o cashback ele pode dar um susto num primeiro momento. Você me colocou essa pergunta, eu acho nesse sentido, tipo assim, como é que eu vou, de onde eu vou tirar? A gente vive em crise, tem dificuldade. Então, a margem está pequena. Se for área de alimentação, eu estou gastando muito com iFood. Eu estou gastando com uma série de coisas que a gente não para de gastar. Então, de onde eu vou tirar isso? Então, não é tão pesado quanto parece. Além disso, graças ao cashback, é que a gente vai ter o banco de dados. Então, daí cabem outras ações de relacionamento. Aí eu vou ter uma campanha quando chegar no mês do aniversário de Cláudio. Eu vou ter uma campanha de reativação caso o Cláudio fique 3 meses, 100 meses, 6 meses sem comprar comigo. Então, essas outras ações de CRM para muitos negócios, não para o banco, que o banco sabe quem está transacionando tudo, mas para muitos negócios do varejo, elas só existem graças ao cashback. Então, por isso que eu digo, se a empresa tem cashback e não usa o CRM atrelado ao cashback, ela perde 50% do benefício fácil, do que ela poderia alcançar fazendo essa dupla cashback CRM. O papo com você, Guilherme, é um privilégio em vários sentidos. Primeiro, você é um craque, domina o assunto, né? E é muito didático. E eu falo isso para o nosso programa Trends, porque você falou de tendências todo tempo, né? Quer dizer, qual é o próximo passo? Está todo mundo adotando a mesma coisa. Então, como você é um profissional que enxerga isso de um ponto privilegiado, porque você tem décadas de experiência e sabe que essas modas vão e voltam, o que fica de realmente grande valor e o que será, quais serão os próximos passos dessa história de 4, 5 décadas de coleta de informação, de possibilidade de interação com o cliente? O mundo do comércio, do relacionamento entre empresas e clientes mudou. Qual é o próximo passo aí para... Jogou uma bomba, né? Se eu soubesse... Além das modas, já passou a moda da milhagem, já passou a moda do prêmio que você resgata, agora é uma moda, digamos, de cashback, pelo que eu estou acompanhando, tá? Eu estou dizendo assim, mas pelo que eu acompanho. Qual é o próximo passo aí nessa jornada incrível, né? Super rica. É um grande desafio. Eu digo para os meus clientes que, no final das contas, o cashback é uma desculpa para que o cliente não saia do ambiente de consumo sem deixar o banco de dados, sem deixar a informação de cadastro. Então, como eu falei, o varejo ele sofre muito com essa dificuldade, outros segmentos, banco, concessionárias, outros negócios, não. Mas o varejo, de modo geral, se ele não tiver essa desculpa, ele não consegue. Então, o cashback, ele eu acho, realmente a desculpa para que a gente tenha esse acesso a esse banco de dados. E o objetivo final do nosso trabalho é trazer o cliente de volta ao consumo antes do que ele faria espontaneamente se a gente deixar ele solto em casa. Então, se eu atender bem o cliente hoje, se eu lhe vender por um preço justo, entregar uma mercadoria legal, ele volta. Mas pode ser que ele volte daqui a 6 meses, eu não quero esperar 6 meses, eu quero ele de novo no mês que vem aqui, eu quero, às vezes, ele na semana que vem aqui. Então, só o acúmulo dessa informação e a comunicação é que pode garantir esse retorno antecipado. Quando você antecipa a decisão de compra do cliente, você evita que ele compre, por exemplo, por impulso num outro estabelecimento. Então, qualquer compra que você antecipe tem grande chance de ser uma venda a mais que você fez. Então, aquilo que você citou do Wallet Share é exatamente isso. Então, o objetivo é, se nós tivéssemos uma bola de cristal para saber que Cláudio gasta com camisas ao longo do ano R$3.000, e aqui na minha loja ele gastou R$400, eu estou de olho nos outros R$2.600 de Cláudio. É mais fácil eu tentar convencer Cláudio a voltar e comprar mais camisas comigo do que pegar um outro cliente novo e convencer ele a fazer a primeira compra aqui na minha loja. Então, o objetivo é trazer Cláudio de volta, antes do que ele voltaria espontaneamente. E, nesse caso, se Cláudio compra por impulso em outro estabelecimento, ele acaba ficando, digamos assim, com o estoque de camisas dele
e freando o consumo. Se é aniversário de Cláudio, ele tem um desconto, ele diz, então vou antecipar, vou me dar um presente, vou antecipar essa compra, e aí vai ser o contrário, eu joguei o problema para o concorrente, porque agora Cláudio está com o estoque cheio da minha marca, e ele vai passar na porta do concorrente e vai dizer, não, camisa esse mês não. E aí depois, no próximo mês, eu já estou lá com alguma outra comunicação para Cláudio. Então, a questão é, depois, nunca vai poder parar de ter alguma coisa como cashback no varejo. Então, num restaurante sem programa de fidelidade, não encerra a entrada de dados e aí mata o CRM. Então, essa coisa sempre vai existir, alguma coisa sempre vai existir. Agora, ela pode ir diminuindo de importância, sendo substituída em relevância pelo CRM, pela personalização. Existe um termo até que é uma hiperpersonalização, que é aquele conhecimento muito aprofundado do cliente, onde você manda a mensagem e o cliente se sensibiliza. Então, a comunicação é o segredo para trazer esse cliente de volta. O cashback é só a desculpa. O saldo do cashback para um determinado público, um determinado perfil, ele é suficiente para poder fazer uma outra compra. Mas a comunicação, outras promoções, o respeito, o reconhecimento, muitas vezes é mais valioso do que isso. Então, eu diria que o segredo sempre será, em sua área, aí sim, te devolvi agora, é a comunicação. Agora, a comunicação essa que vai ser mais bem feita por causa do cashback, ou até só vai existir graças ao cashback. Mas quem enxerga o cashback como um fim em si mesmo, é uma visão limitada e também não vai tirar dali todo o benefício que poderia tirar. Maravilha, viu? Olha, quando alguém me perguntar sobre cashback de hoje em diante, eu digo, olha, eu já gravei um negócio aqui, ó, ouça isso aqui que você fica por dentro do assunto. Guilherme, olha, muito obrigado aí por você dispor do seu tempo para participar aqui do Trends, portas abertas para vocês, daí eu falo aqui no Banco Alfa. Muito obrigado. Olha, eu aqui agradeço, fiquei junto de pessoas aí interessantíssimas que já foram entrevistadas, você próprio, um mestre, e estou assim, satisfeitíssimo de ter participado, agradeço muito. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Guilherme Baruch, que é CEO da Eu Falo, tratando do cashback, né? Uma coisa super importante no CRM de hoje em dia. Bom, então você já sabe, continue nos nossos canais aqui do Alfa e até o próximo programa.